Francisco. Uma das maiores obras de combate à seca do mundo é fruto do trabalho e do talento dos brasileiros. Mas não sairia do papel sem a liderança e a vontade política de Lula. Em 2017, 97,5% da transposição estavam prontos, afirma a CGU. A ideia de fazer a transposição do Rio São Francisco para levar água ao sertão nordestino surgiu ainda nos tempos de Dom Pedro II. E, durante 160 anos, a obra foi prometida por muitos governantes, sem nunca sair do papel. Precisou que o Brasil tivesse um presidente que, ainda criança, sentiu na pele o que é viver sem água para que as promessas se tornassem realidade. Foi Lula quem teve a real vontade política para que esse sonho de muitas gerações se concretizasse. Hoje, quando a obra chega ao fim, um presidente que nada fez insiste em dizer que a transposição é sua. Nos últimos dias, o governo manteve a tentativa de se apropriar da autoria das obras. Com a cara de pau de sempre, Jair Bolsonaro aproveita a conclusão dos últimos quilômetros para posar diante dos canais abertos por Lula, ao mesmo tempo em que sua fábrica de fake news espalha pela internet vídeos e textos mentirosos para convencer os brasileiros de que o ex-capitão tem algum mérito nessa história. Não tem. Quando Bolsonaro chegou à presidência, 97,5% da transposição estavam concluídos. E, mesmo assim, por pouco não a finaliza. Se a obra seguisse o ritmo de Bolsonaro, levaria 43 anos para ser terminada. Mas como 2022 é ano eleitoral, e ele tenta fingir que construiu alguma coisa, posa de pai da transposição. Ora, a transposição é filha da capacidade do povo brasileiro. Ela exigiu estudos, cálculos, planejamento ambiental, eficiência em engenharia, força braçal e muita conversa entre os vários estados envolvidos para que 12 milhões de brasileiros pudessem ver pela primeira vez a água saindo de suas torneiras. Mas é inegável que nada aconteceria sem o compromisso com os mais pobres e a liderança de Lula, como fica claro na linha do tempo abaixo. Rádio PT. Transposição do Rio São Francisco, deixa eu te contar. Transposição do Rio São Francisco, linha do tempo. No reinado de Dom Pedro II. Em 1847, após 2 anos de seca no Nordeste, o intendente da comarca do Crato, no Ceará, Marcos Antônio de Macedo, propõe o primeiro projeto de transposição do São Francisco. Em 1856, uma comissão científica, chefiada pelo Barão de Capanema, inicia outro estudo nesse sentido, que acaba arquivado. A ideia volta a ser defendida em 1886, pelo engenheiro cearense Tristão Franklin Alencar, mas não vai adiante. 1909 a 2001. Projetos da transposição são anunciados pelos presidentes Afonso Pena, Epitácio Pessoa, João Figueiredo, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Nenhum deles, porém, consegue tirar a ideia do papel. 1º de maio de 2003. Lula fala sobre a transposição pela primeira vez desde que se tornou presidente. Em discurso durante encontro da CNBB, em Indaiatuba, a SP, diz que fará a transposição, mas não sem antes garantir a revitalização do Rio São Francisco. Abaixa aqui o discurso. Eu sempre me recusei a discutir a transposição das águas do jeito que muita gente queria discutir, sem antes discutir como recuperar o Rio São Francisco, como recuperar seus afluentes, como recuperar a sua cabeceira. Vou fazer a transposição das águas para o Nordeste brasileiro. A gente não pode permitir que o nordestino fique mais um século subordinado, como vítima da seca. Se a seca é um fenômeno da natureza, a fome causada por ela é falta de vergonha de quem governou este país durante tantos e tantos séculos, discursou Lula. Julho de 2004. Promessa feita, Lula dá o primeiro passo. Após uma série de debates em diferentes pontos do país e com participação de cidadãos, especialistas, ONGs e órgãos federais, estaduais e municipais, é aprovado em Brasília o Plano Decenal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, prevendo a realização da transposição. Baixa aqui o documento. 2004 a 2006. Transposição do Rio São Francisco, artigo de João Suassuna. Eco-debate. O projeto da transposição do Rio São Francisco começou a sair do papel no governo Fernando Henrique Cardoso, quando foram realizados os estudos de impactos ambientais e os de viabilidade econômica, com uma proposta de gestão hídrica que fosse capaz de atender às demandas da população. Em 1995, o presidente foi com sua comitiva às nascentes do Rio, para iniciar um programa que chamou de Compromisso pela Vida do Rio São Francisco, tomou um pouco de sua água e transmitiu uma mensagem de apoio ao projeto da transposição dizendo que o rio é generoso e não há de secar porque os estados nordestinos irão pegar um pouquinho de água aqui e ali, matéria publicada nos principais jornais do Recife no dia 6 de junho daquele ano.
Em linhas gerais, durante a gestão FHC, o projeto da transposição possuía as seguintes diretrizes. A captação de água seria realizada no município de Cabrobó, na divisa entre Bahia e Pernambuco, numa altitude 50 metros inferior à da barragem de Sobradinho. B. Pretendia-se desviar do São Francisco, à época, cerca de 280 m sobrescrito 3 QS, quando o projeto estivesse todo implantado, sendo que, na primeira etapa, a previsão era de se retirar apenas 70 m sobrescrito 3 QS do rio que, naquele trecho, tinha vazão média de 2.065 m sobrescrito 3 QS. C. Da captação, a água seria bombeada para superar cerca de 30 metros de desnível e seguiria, através de canais e reservatórios, até Terra Nova, onde seria elevada a mais 50 metros, prosseguindo em aquedutos e leitos naturais até Salgueiro, onde uma terceira estação elevatória seria implantada para um recalque de mais 80 metros de altura. Desta forma, a água captada na cota 315, após uma elevação de 160 metros, cruzaria o divisor de águas na altitude de 475 metros, prosseguindo daí em diante, por gravidade, para o Vale do Jaguaribe. D. A ideia era de que, dos 2.000 quilômetros percorridos pela água, da adução até o mar, cerca de 200 quilômetros fossem contemplados com obras. As demais distâncias seriam percorridas em leitos naturais de rios e reservatórios. E, depois de transposto o divisor, a água seguiria pelos rios dos Porcos, Salgado e Jaguaribe, por onde atingiria o litoral. F. Na primeira etapa do projeto, as vazões decorrentes da transposição seriam divididas da seguinte forma, em 25 m sobrescrito 3 QS para o Ceará, 15 m sobrescrito 3 QS para o Rio Grande do Norte, 15 m sobrescrito 3 QS para Paraíba e 15 m sobrescrito 3 QS para Pernambuco, totalizando os 70 m sobrescrito 3 QS, anteriormente citados. Toda a narrativa acima descrita encontra-se no relatório sobre a transposição do Rio São Francisco e as atuais necessidades de recursos hídricos do Nordeste, documento elaborado, em 1997, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, que explicitava a visão do governo estadual em relação às vantagens de transpor as águas do São Francisco, tendo em vista o reforço dos recursos hídricos para os rios Brígida e Pajeú, bem como os benefícios socioeconômicos advindos. No início de 2004, no governo do então presidente Lula, devido ao grave problema de abastecimento em Campina Grande, o projeto da transposição ganhou mais um eixo, o leste. O projeto passou a ter, então, dois canais, o norte, com as águas retiradas no município de Cabrobó, e o leste, com retiradas na represa de Itaparica. Esses dois canais foram dimensionados para transportar um volume de cerca de 127 m sobrescrito 3 QS, sendo 99 m sobrescrito 3 QS no eixo norte, e 28 m sobrescrito 3 QS no leste. Apesar de todo o planejamento acima descrito, infelizmente a questão da transposição parece ter sido colocada em um contexto um tanto quanto inconsequente, sem a devida avaliação da magnitude tanto dos custos do projeto a financeiros e os imputados ao meio ambiente, como a das dificuldades que surgiriam no decorrer da implantação das obras. Atualmente, tudo está sendo realizado de forma improvisada. A água está sendo considerada, pelas autoridades, como um bem natural infinito que pode ser, portanto, usada a bel prazer e de forma ilimitada. Parece faltar às pessoas senso crítico para avaliar essa questão, uma vez que não existe, no atual contexto, uma proposta eficiente de gestão das águas do rio, que dê bases científicas seguras ao atendimento das demandas hídricas das populações, em observância aos danos ambientais existentes na bacia do São Francisco como um todo. Outro fator que está sendo ignorado é a ocorrência das secas periódicas na região, o que vem interferindo tanto na qualidade quanto, e principalmente, na quantidade de água fornecida para abastecimento dos nordestinos. Importante mencionar tais fatores, tendo em vista os desequilíbrios ambientais atualmente existentes na bacia do São Francisco, notadamente aqueles provenientes dos desmatamentos havidos, com consequente assoreamento do seu leito, a péssima qualidade de suas águas, misturadas aos esgotos dos municípios ribeirinhos, além de suas vazões em processo constante de redução ao longo do tempo. Explicitando esse contexto, podemos citar o ano de 2017, quando, ao final do longo ciclo seco de 6 anos que se abateu, de vergonha de quem governou este país durante tantos e tantos séculos, discursou Lula. Julho de 2004. Promessa feita, Lula dá o primeiro passo. Após uma série de debates em diferentes pontos do país e com participação de cidadãos, especialistas, ONGs e órgãos federais, estaduais e municipais, é aprovado em Brasília o Plano Decenal da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, prevendo a realização da transposição. Ao baixe aqui o documento. 2004 a 2006.
Transposição do Rio São Francisco, artigo de João Suassuna. Eco-debate. O projeto da transposição do Rio São Francisco começou a sair do papel no governo Fernando Henrique Cardoso, quando foram realizados os estudos de impactos ambientais e os de viabilidade econômica, com uma proposta de gestão hídrica que fosse capaz de atender às demandas da população. Em 1995, o presidente foi com sua comitiva às nascentes do rio, para iniciar um programa que chamou de Compromisso pela Vida do Rio São Francisco, tomou um pouco de sua água e transmitiu uma mensagem de apoio ao projeto da transposição dizendo que o rio é generoso e não há de secar porque os estados nordestinos irão pegar um pouquinho de água aqui e ali, matéria publicada nos principais jornais do Recife no dia 6 de junho daquele ano. Em linhas gerais, durante a gestão FHC, o projeto da transposição possuía as seguintes diretrizes. A captação de água seria realizada no município de Cabrobó, na divisa entre Bahia e Pernambuco, numa altitude 50 metros inferior à da barragem de Sobradinho. B. Pretendia-se desviar do São Francisco, à época, cerca de 280 m sobrescrito 3 QS, quando o projeto estivesse todo implantado, sendo que, na primeira etapa, a previsão era de se retirar apenas 70 m sobrescrito 3 QS do rio que, naquele trecho, tinha vazão média de 2.065 m sobrescrito 3 QS. C. Da captação, a água seria bombeada para superar cerca de 30 metros de desnível e seguiria, através de canais e reservatórios, até Terra Nova, onde seria levada a mais 50 metros, prosseguindo em aquedutos e leitos naturais até Salgueiro, onde uma terceira estação elevatória seria implantada para um recalque de mais 80 metros de altura. Desta forma, a água captada na cota 315, após uma elevação de 160 metros, cruzaria o divisor de águas na altitude de 475 metros, prosseguindo daí em diante, por gravidade, para o Vale do Jaguaribe. D. A ideia era de que, dos 2.000 quilômetros percorridos pela água, da adução até o mar, cerca de 200 quilômetros fossem contemplados com obras. As demais distâncias seriam percorridas em leitos naturais de rios e reservatórios. E, depois de transposto o divisor, a água seguiria pelos rios dos Porcos, Salgado e Jaguaribe, por onde atingiria o litoral. F. Na primeira etapa do projeto, as vazões decorrentes da transposição seriam divididas da seguinte forma, em 25 m sobrescrito 3 QS para o Ceará, 15 m sobrescrito 3 QS para o Rio Grande do Norte, 15 m sobrescrito 3 QS para Paraíba e 15 m sobrescrito 3 QS para Pernambuco, totalizando os 70 m sobrescrito 3 QS, anteriormente citados. Toda a narrativa acima descrita encontra-se no relatório sobre a transposição do Rio São Francisco e as atuais necessidades de recursos hídricos do Nordeste, documento elaborado, em 1997, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco, que explicitava a visão do governo estadual em relação às vantagens de transpor as águas do São Francisco, tendo em vista o reforço dos recursos hídricos para os rios Brígida e Pajeú, bem como os benefícios socioeconômicos advindos. No início de 2004, no governo do então presidente Lula, devido ao grave problema de abastecimento em Campina Grande, o projeto da transposição ganhou mais um eixo, o leste. O projeto passou a ter, então, 2 canais, o norte, com as águas retiradas no município de Cabrobó, e o leste, com retiradas na represa de Itaparica. Esses 2 canais foram dimensionados para transportar um volume de cerca de 127 m sobrescrito 3 QS, sendo 99 m sobrescrito 3 QS no eixo norte, e 28 m sobrescrito 3 QS no leste. Apesar de todo o planejamento acima descrito, infelizmente a questão da transposição parece ter sido colocada em um contexto um tanto quanto inconsequente, sem a devida avaliação da magnitude tanto dos custos do projeto a financeiros e os imputados ao meio ambiente, como a das dificuldades que surgiriam no decorrer da implantação das obras. Atualmente, tudo está sendo realizado de forma improvisada. A água está sendo considerada, pelas autoridades, como um bem natural infinito que pode ser, portanto, usada a bel prazer e de forma ilimitada. Parece faltar às pessoas senso crítico para avaliar essa questão, uma vez que não existe, no atual contexto, uma proposta eficiente de gestão das águas do rio, que dê bases científicas seguras ao atendimento das demandas hídricas das populações, em observância aos danos ambientais existentes na bacia do São Francisco como um todo. Outro fator que está sendo ignorado é a ocorrência das secas periódicas na região, o que vem interferindo tanto na qualidade quanto, e principalmente, na quantidade de água fornecida para abastecimento dos nordestinos. É importante mencionar tais fatores, tendo em vista os desequilíbrios ambientais atualmente existentes na bacia do São Francisco, notadamente aqueles provenientes dos desmatamentos havidos, com consequente assoreamento do seu leito, a péssima qualidade